Ele fez o impensável. Deixou tudo para trás por um amor que parecia impossível. A verdade explodiu como um trovão, chocando a todos, mas acendendo uma faísca de esperança. Foi o começo de uma batalha, onde o coração desafiava o mundo. E eu, um homem da terra, descobri que o silêncio pode esconder um incêndio. Chamo-me Miguel, tenho 30 anos, e a minha vida é feita de terra e suor nos campos de olival do Algarve. Acordo antes do sol nascer, caminho pelos trilhos poeirentos, e o dia termina com o corpo exausto, mas a mente em paz. Aqui, no coração rural de Portugal, aprendi desde cedo que o trabalho é rei, e sonhos são luxos que não cabem na lida. O amor, coisa de poetas, não de quem carrega o peso da enxada. Sempre vivi assim, guiado pelo ritmo das colheitas, pelo som do vento entre as oliveiras, pelo silêncio que me protegeu de perguntas que nunca quis responder. Mas quando Rafael, o filho do dono da quinta, voltou de Porto após anos de estudo, o chão firme sob meus pés pareceu tremer. Era uma manhã abafada, o sol já queimando a pele, e eu estava no olival, verificando os frutos, quando ouvi o ronco de um carro pela estrada de terra. Não era um dos nossos jipes velhos, mas algo novo, brilhante, deslocado na poeira. Rafael desceu com passos confiantes, e o ar ao redor pareceu mudar. Não era apenas o fato de ser o filho do patrão. Havia algo nele, uma energia que não combinava com a aspereza da nossa vida. Ele cumprimentou os trabalhadores, um a um, com um aperto de mão firme e um sorriso que parecia genuíno. Quando chegou a mim, nossos olhos se cruzaram por um instante a mais, e senti um aperto no peito, como se o coração quisesse falar algo que minha cabeça recusava ouvir. Prazer, Rafael, disse ele, a voz clara, mas com um tom que parecia reservado só para mim. Respondi com um aceno curto, engolindo as palavras, porque falar nunca foi meu forte. Mas aquele momento plantou uma semente de inquietação que eu não sabia como arrancar. Os dias seguintes foram de estranheza. Rafael não era como imaginávamos. Não era o menino mimado da cidade. Ele aparecia nos campos, curioso, perguntando sobre o ponto certo das azeitonas, o tempo de poda das videiras. Eu, que sempre preferi o silêncio, me pegava respondendo, explicando como a terra fala se soubermos ouvir. Ele escutava com atenção, como se minhas palavras valessem mais do que o peso do trabalho. Uma tarde, enquanto eu separava ramos secos, ele se aproximou com um copo d'água. "Como aguentas este calor o dia todo, Miguel?" perguntou, com um meio sorriso que fez meu estômago revirar. Não era só a pergunta, era o jeito como ele me olhava, direto, sem desviar, como se visse algo que eu escondia até de mim mesmo. Não sei quando comecei a reparar tanto nele. Talvez tenha sido quando ele tentou carregar um cesto de azeitonas e quase caiu, rindo da própria inabilidade, sem se importar com os olhares dos outros trabalhadores. Ou quando, no intervalo, sentou-se no mesmo banco tosco que nós, partilhando o pão e o queijo que alguém trouxe, como se fosse um de nós. Mas ele não era. Ele vinha de um mundo de livros, de ruas largas, de ideias que eu mal compreendia. E ainda assim, cada conversa, cada troca de olhares, fazia crescer em mim uma inquietação que eu não queria nomear. Porque nomear significava admitir. E admitir, numa terra como esta, onde os olhos julgam e as bocas cochicham, era perigoso. O conflito dentro de mim crescia a cada dia. Eu sempre soube que havia algo diferente em mim, um vazio que não explicava, uma parte que enterrei sob o peso do trabalho. Crescer na roça me ensinou a calar sentimentos, a ignorar desejos que não cabiam na vida de um homem como eu. Mas Rafael, com sua presença, estava desenterrando tudo isso. Cada vez que ele se aproximava, cada vez que sua risada ecoava pelo campo, eu sentia o chão ceder um pouco mais. E então, veio a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira, o céu carregado de nuvens, e os trabalhadores se reuniram para uma pequena festa improvisada na quinta, com música e vinho caseiro. Eu não queria ir.
Festas nunca foram meu lugar. Mas Rafael insistiu. Sai dessa casca, Miguel. A vida é mais do que trabalho, disse ele, com aquele tom leve que parecia desafiar minha resistência. Acabei cedendo, mais por curiosidade do que por vontade. A música tocava, o povo dançava, e eu fiquei no canto, observando. Rafael estava no meio da roda, rindo, desajeitado nos passos, mas à vontade, como se pertencesse a todos os mundos. Até que nossos olhares se cruzaram, e por um instante, o barulho ao redor sumiu. Ele atravessou a multidão e parou ao meu lado, sem dizer nada, só olhando para o céu escuro. Nunca vi tantas estrelas na cidade, murmurou. Eu não respondi, mas senti ele mais perto, o calor do seu ombro quase tocando o meu. Foi quando o primeiro trovão cortou o ar. A chuva começou a cair, forte, e todos correram para se abrigar no alpendre. Rafael me puxou para lá, e ficamos os dois, lado a lado, vendo a água transformar o terreiro em lama. O silêncio entre nós era pesado, cheio de coisas não ditas. Ele virou-se para mim, os olhos brilhando sob a luz fraca da lamparina. Tu és sempre tão calado, Miguel. O que escondes aí dentro? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Não sei o que me tomou. Talvez o barulho da chuva, talvez a coragem que ele parecia me emprestar. Mas, pela primeira vez, falei mais do que devia. Contei sobre a roça, sobre como a terra me criou, sobre o vazio que sempre carreguei. Ele ouviu, sem interromper. E quando terminei, sua mão roçou a minha, um toque leve, mas que incendiou cada canto de mim. Naquele momento, senti o peso do que estava nascendo. Não era só curiosidade, não era só amizade. Era algo maior, algo que me assustava e atraía na mesma medida. Mas também sabia que, ali, naquele mundo de olhares atentos e regras não ditas, o que sentia por Rafael era uma chama que podia queimar tudo, a minha paz, a minha vida, o meu lugar. E enquanto a chuva caía, selando aquele instante, percebi que o conflito dentro de mim já não era só meu, era nosso. E o próximo passo, fosse qual fosse, mudaria tudo para sempre. Ele ousou perguntar o que eu escondia, e suas palavras acenderam um fogo que eu não podia mais apagar. O que começou como um toque fugaz no alpendre virou um segredo que queimava em silêncio, enquanto eu tentava negar o que sentia por Rafael. Mas cada dia ao seu lado tornava o impossível real e perigoso. A convivência com Rafael transformou-se numa dança delicada, onde cada passo era medido, mas inevitável. Ele continuava a aparecer nos olivais, com perguntas sobre o trabalho, mas agora havia algo mais. Um brilho nos olhos, uma pausa antes de se despedir. Eu, que sempre fui de poucas palavras, comecei a falar mais, contando histórias da terra, do ritmo das colheitas, enquanto ele compartilhava pedaços do seu mundo em Porto. As luzes da cidade, os livros que lia, as ideias que o moviam. Cada conversa era um passo em direção a algo que eu temia nomear, mas que já tomava forma no meu peito. Uma tarde, enquanto descansávamos sob a sombra de uma oliveira, Rafael me entregou um caderno onde anotava ideias para melhorar a quinta. Quero fazer algo que dure, Miguel. Não só passar por aqui, disse ele, com uma determinação que me fez admirá-lo ainda mais. Perguntei por que alguém como ele, com tantas opções na cidade, escolhia a poeira da roça. Ele riu, mas havia seriedade no tom. Porque aqui sinto algo verdadeiro, como tu. Suas palavras acertaram-me como uma pedra, e por um instante, quase revelei o que escondia. Um desejo que crescia, mas que eu sabia ser arriscado num lugar como este, onde as tradições pesam mais que os sentimentos. Os dias seguintes foram de uma tensão que eu mal suportava. Rafael parecia não temer as regras invisíveis da vila. Sentava-se comigo no intervalo, ria alto, tocava meu ombro ao passar, como se quisesse testar os limites do que era permitido. E eu, dividido entre a vontade de me aproximar e o medo do que isso custaria,
Começava a perceber que o silêncio que sempre me protegeu, agora me sufocava. Uma noite, após o expediente, ele me chamou para caminhar até o riacho que cortava a quinta. Sob o céu estrelado, ele falou de sonhos, de querer uma vida autêntica, longe das máscaras da cidade. E tu, Miguel, o que queres de verdade? Perguntou, tão perto que senti sua respiração. Não respondi, mas meu silêncio disse tudo. Ele segurou minha mão por um segundo, um gesto breve, mas que fez o mundo parar. Naquele momento, soube que não podia mais fugir do que sentia, mas também sabia que, num lugar como o Algarve, onde todos observam, esse sentimento era uma chama que podia incendiar tudo. A tensão crescia, e com ela, o medo. Eu via os olhares dos outros trabalhadores, as conversas que paravam quando eu passava. Não era só imaginação. Numa vila pequena, nada fica escondido por muito tempo. E então, veio o primeiro golpe. O tio de Rafael, homem de modos duros, chamou-o para uma conversa no casarão. Não ouvi o que foi dito, mas vi Rafael voltar com o rosto fechado, o passo menos leve. Ele não me contou tudo, mas deixou escapar que o tio questionava nossa proximidade. Ele acha que estou me distraindo do trabalho, disse, com um tom que escondia mais do que revelava. Era o começo de uma pressão que eu temia, mas não podia controlar. O que sentia por Rafael era agora uma batalha, não só minha, mas contra um mundo que não estava pronto para nós. A verdade que nos unia tornou-se o segredo que nos ameaçava. Quando o tio de Rafael lançou sua advertência, o chão sob meus pés ruiu. O que era nosso agora estava exposto, e o peso do julgamento caiu como uma tempestade, testando se nosso laço sobreviveria. Os dias após a conversa com o tio foram de um silêncio diferente, não o meu silêncio de sempre, mas um que carregava medo. Rafael continuava no olival, mas seus sorrisos eram mais contidos, seus passos mais cuidadosos. Eu tentava manter a rotina, focar no trabalho, mas cada gesto dele, um olhar rápido, um comentário leve, reacendia o que eu queria apagar. O desejo que crescia em mim era uma força que não dominava, mas que também não podia ignorar. E então, numa noite de festa na quinta, tudo mudou. A chuva caía pesada, e a música da sanfona lutava contra o som dos trovões. Eu estava no canto, como sempre, quando Rafael se aproximou, insistindo para que eu me juntasse à roda. "Para de te esconder, Miguel", disse com aquele tom que misturava desafio e ternura. Não sei por que cedi, mas logo estávamos no alpendre, vendo a chuva transformar o terreiro em lama. Ele falou do porto, de como a cidade parecia pequena comparada à força da natureza ali. E então, num impulso, perguntou: "Por que tu foges de mim?" O coração disparou. Tentei desviar, mas ele se aproximou, os olhos fixos nos meus. "Eu sei o que sinto, Miguel, e acho que tu sentes o mesmo." Suas palavras foram um trovão maior que a tempestade. Não neguei, mas também não confirmei. O medo falou mais alto. A crise veio rápido. Na manhã seguinte, o tio de Rafael me chamou ao casarão. Sua voz era fria, direta. "Estás a desviar o meu sobrinho do caminho dele", disse. Não era uma acusação de amor, mas de distração, de influência errada. Ele não usou palavras duras, mas o recado era claro. Nossa proximidade não era bem-vinda. "Pensa no teu lugar aqui, Miguel. Não compliques as coisas." Saí dali com o peito apertado, sabendo que o aviso não era só para Rafael, mas para mim. O mundo que eu temia começava a se fechar ao nosso redor. Tentei me afastar. Reduzi as conversas, evitei os olhares, mas Rafael não desistia. Ele me procurava nos intervalos, insistia em falar, como se quisesse provar que não se curvava ao tio. "Ninguém decide por mim, Miguel", disse ele uma vez, com uma raiva contida que me fez admirá-lo ainda mais. Mas o peso do julgamento crescia. Os trabalhadores começaram a cochichar, e eu sentia os olhares como facas. Num lugar como aquele, onde todos se conhecem, um segredo como o nosso não sobrevive. E então,
veio a traição que não esperei. Entreguei um bilhete a um colega de confiança, pedindo que o passasse a Rafael, contando o que sentia, pedindo que ele decidisse o que fazer. Mas o bilhete nunca chegou. O colega, por descuido ou medo, deixou-o nas mãos erradas, e o tio de Rafael soube de tudo. A tempestade que temia havia chegado, e eu não sabia se nosso laço resistiria. Ele encontrou-me quando eu já havia desistido, e sua coragem reacendeu a minha. Num momento em que o silêncio parecia minha única saída, Rafael escolheu lutar, desafiando o mundo para estar ao meu lado. Era a hora de decidir, ceder ao medo ou abraçar o que éramos. Após o incidente com o bilhete, decidi partir. O peso dos cochichos, o aviso do tio, o medo de perder meu lugar na quinta, tudo me empurrou para longe. Arranjei trabalho numa quinta em Monchique, a horas dali, onde ninguém fazia perguntas. Mas a distância não apagava Rafael. Cada dia no novo olival era uma lembrança dele, o jeito como ria, como me ouvia, como me fazia sentir vivo. Pensei que ele me esquecera, que o bilhete perdido levara consigo qualquer chance. Mas estava enganado. Numa tarde quente, enquanto cortava ramos, ouvi meu nome. Levantei os olhos e lá estava ele, Rafael, parado à beira do campo, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos cheios de determinação. "Por que fugiste, Miguel?" perguntou, a voz embargada. Contei-lhe tudo, o bilhete, o tio, o medo. Ele ouviu em silêncio e então revelou a verdade. Nunca recebeu o bilhete. Quando soube do que acontecera, confrontou o tio, recusou-se a voltar para Porto, procurou-me por semanas, perguntando a todos, até me encontrar. "Não vou deixar ninguém decidir por mim", disse ele, segurando minha mão com força. "Quero-te comigo, Miguel, se tu quiseres." Naquele momento, o medo que me prendia dissolveu-se. Abracei-o, ali, no meio do campo, sem me importar com quem pudesse ver. Era uma escolha, não só minha, mas nossa. Rafael decidiu romper com as expectativas da família, com o conforto da cidade, para viver o que sentíamos. E eu, que sempre vivi para o trabalho, escolhi viver para algo maior. Um amor que não pedia permissão. Sabia que não seria fácil. Os olhares continuariam, as vozes não silenciariam. Mas juntos, éramos mais fortes que o medo. O amor que enfrentou o mundo floresceu onde ninguém esperava. Vivendo juntos em Monchique, aprendemos que a verdadeira liberdade vem de sermos quem somos, sem máscaras. O que começou como uma chama incerta, tornou-se a luz que guia nossos dias. 6 meses depois, Rafael e eu construímos uma vida na quinta de uma tia dele, em Monchique. Ela nos acolheu sem perguntas, com a generosidade de quem sabe que o amor não precisa de explicações. Eu trabalho nos olivais. Ele ajuda a gerir as contas da quinta, trazendo ideias que aprendeu em Porto. Juntos, transformamos o trabalho numa dança partilhada, onde cada dia é uma prova de que escolhemos certo. Os primeiros tempos foram duros. Alguns trabalhadores olhavam de lado, cochichavam sobre o rapaz da cidade e o homem da roça. Mas a verdade tem força. Aos poucos, nosso trabalho, nossa lealdade, nosso respeito conquistaram o espaço que precisávamos. A tia de Rafael tornou-se nossa maior aliada, dizendo que o coração não mente. O tio, que outrora nos separou, ficou em silêncio, distante, mas já não importava. Tínhamos encontrado nosso lugar. À noite, sentamos no alpendre da casa simples que chamamos de lar. Rafael fala de planos, talvez uma pequena vinha nossa, um futuro construído a 2 mãos. Eu conto histórias da terra, do que ela me ensinou sobre paciência e resistência. Entre risos e silêncios, percebemos que a vida não precisa de grandes promessas, mas de pequenos momentos verdadeiros. Aprendi que o amor não é um luxo, mas um direito, até para alguém como eu, que cresceu acreditando que só o trabalho valia. E Rafael, com sua coragem, mostrou-me que ser quem somos é a maior vitória. Hoje, olhando o horizonte alaranjado de Monchique,
Sei que o que vivemos é mais forte que qualquer julgamento. O amor que nasceu na chuva, cresceu na luta e floresce na paz, é a prova de que, quando escolhemos ser verdadeiros, o mundo, por mais duro que seja, acaba cedendo. E tu? O que farias no meu lugar? Seguirias o coração ou o medo? Acreditas que um homem simples pode viver um amor tão grande? Se esta história te tocou, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho, partilha com quem ama uma boa história e apoia-nos com um super thanks ou tornando-te membro da nossa comunidade.